Eleições 2022. Luciano Bivar participou de sabatina promovida pela Associação Comercial de São Paulo. Acompanhe com Vitor Moraes. Luciano Bivar, pré-candidato do União Brasil à presidência da República, disse nesta segunda-feira que é o único capaz de competir com a polarização política entre Lula e Bolsonaro. A declaração foi dada durante o evento promovido pelo Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo e pela Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Mais de 50% dos eleitores estão desconfortáveis em votar nesse ou naquele. Eu acho que a União Brasil, como um grande partido, não poderia se furtar a ter uma candidatura própria. Mesmo porque as candidaturas que estavam postas, diferente dos dois polos, a nossa análise política é que elas não chegariam ao final. Antes de Bivar, outros candidatos à presidência já participaram do ciclo de debates. Passaram pela sabatina Felipe Dávila e Simone Tebet. Sobre a candidata do MDB, Luciano Bivar questionou a homologação de Tebet à corrida presidencial. Porque o MDB, eu considero mais, com todo respeito ao MDB, é mais uma confederação do que um partido político. E há muitas alas, então eu não sei até onde vai ser homologada. E só restou dos grandes partidos com estrutura o União Brasil. No evento, Bivar voltou a defender o projeto do Imposto Único Federal. Vale lembrar que a convenção do União Brasil está marcada para o dia 5 de agosto em São Paulo e deve confirmar o nome de Luciano Bivar como candidato à presidência da República. Sem alianças até o momento, Bivar mantém seu posicionamento de disputar a corrida ao Planalto com uma chapa pura. Roberto Mota, e as movimentações então de Bivar, ele seria essa opção finalmente da terceira via? E a gente falava agora há pouco sobre também o Senado no Paraná. Pode ser que ele concorra ao Senado por lá? Existem notícias que já dão conta disso, que talvez Sérgio Moro nem isso consiga concorrer ao Senado por lá e que Bivar também não queria criar dificuldades com aquele que apoiou o Moro à presidência. Isso seria uma novidade interessante, Adriana, se o Moro desistir de concorrer ao Senado e optar por uma candidatura a deputado federal, por exemplo, ele teria muito mais chance de sucesso, inclusive possibilitando eleger alguns outros candidatos junto com ele, devido ao efeito do voto proporcional. Agora, é interessante essa opinião do Luciano Bivar. O Luciano Bivar é um político experiente, tem bastante estrada, né? E essa opinião dele a respeito das dificuldades do MDB, porque o União Brasil ele foi formado através da união dos antigos partidos PSL e o DEM, né? Então, não é, a princípio, também um bloco ideológico sólido, com uma linha de atuação bem definida, né? A gente sempre fica esperando novidades, ideias novas dessa terceira via. E olha aí, o Luciano Bivar trouxe não é muito uma novidade, né, uma ideia nova, mas para esse debate aqui, eu acho que é a primeira ideia que vem da terceira via, que merece alguma discussão, que é a do imposto único, que pelo que eu sei, a União Brasil defende a ideia do professor Marcos Sintra, que é um imposto, substitui todos os impostos que existem hoje no Brasil por um único imposto, que é um percentual cobrado de cada transação financeira, que é feito por todo mundo. Muita gente critica isso, dizendo que esse imposto vai ser implantado, mas os outros não vão ser removidos. E aí vai ser só mais um imposto onerando o brasileiro, e é um imposto que tem uma semelhança muito grande com a antiga e odiada CPMF. Mas, de qualquer forma, é um elemento novo aí para o debate. Diogo Schelper, quem vê de fora às vezes não entende por que a União Brasil insiste com uma candidatura própria, né? Porque os números de Bivar são muito pequenos, assim como os da própria Simone Tebet, né? Exatamente. É uma maneira de se cacifar, caso não consiga avançar nas pesquisas e até o segundo turno, se cacifar para uma negociação justamente para o segundo turno. Lembrando que o União Brasil já foi, inclusive, sondado pelo PT para um possível apoio. Vejam só que surpreendente seria um possível apoio já no primeiro turno. Lembrando aí, como disse o Mota, que o União Brasil é a união do PSL, o antigo partido de Jair Bolsonaro, o partido pelo qual o
presidente foi eleito, e o DEM. Agora, tem que lembrar também, e a aposta com certeza está muito em cima disso, que a União Brasil, por ser um partido muito grande, com uma bancada muito grande, tem aí o terceiro tempo de TV, terceiro tempo de propaganda eleitoral, possivelmente depois das contas serem feitas aí pela Justiça Eleitoral, depois de Lula e Bolsonaro. Bolsonaro e Lula praticamente empatados aí em termos de tempo de TV. Então, considera-se que pode haver um crescimento, já que haverá uma grande exposição quando a propaganda eleitoral gratuita começar. Cristina, a gente ouve falar praticamente todos os dias esse ano eleitoral do Luciano Bivar, mas já deu para entender qual vai ser o papel certo dele? O microfone, Cris. Agora ele vai ter que se esforçar muito para se tornar conhecido do resto do Brasil, porque ele não tem o nome sedimentado na cabeça do eleitor. Então, além de se tornar conhecido, mostrar o que já fez em política, né? Embora seja um político experiente que esteja aí de longa data no meio político, né? Eu só queria lembrar, acrescentar em relação ao que já foi dito, que na fala dele ele cita, e realmente o União Brasil como um grande partido, mas ele é um grande partido recente, porque ele era um nanico nas eleições de 2018, ninguém sabia o que era o PSL, e quem transformou esse num grande partido foi o presidente Bolsonaro, arrastando junto com o seu nome uma série de candidatos que conseguiram se eleger e formar uma grande bancada, e que depois houve a debandada por conta justamente da intriga de Luciano Bivar com o presidente Bolsonaro, que ajudou o partido a crescer. Isso não há como negar. Gostando ou não do presidente Bolsonaro, Luciano Bivar precisa reconhecer que o partido só existe como um partido grande por causa da candidatura de Bolsonaro em 2018. E aí depois veio essa união de conveniência com o DEM, que se tornou um opositor de Bolsonaro, no momento em que ele briga com o presidente Bolsonaro. Uns poucos deputados ficaram ali no partido, mas sim, a vinda do DEM fez a União Brasil continuar sendo um partido relevante, e por isso vai ter tempo, e por isso tem muito fundo partidário, e por isso vai ter muito cacife financeiro para se colocar nas eleições. Resta saber se o eleitor vai se convencer das ideias, porque realmente veio essa primeira ideia aí, Mota, mas ainda é muito carente de ideias o discurso do União Brasil e de todos os outros que tentam se apresentar como terceira via.